Instituto Colegial Frise, citado pelo professor Helênio, situava-se na rua Monsenhor Miranda, onde hoje funciona o Colégio Nossa Senhora das Dores, mas as suas instalações eram outras. Quando o naturalista alemão Hermann Bussmaster visitou Nova Friburgo em 1851, impressionou-se que uma vila tão pacata tivesse um estabelecimento educacional de alto nível, à altura dos melhores existentes no país, não devendo nada quanto às instalações às suas congêneres europeias. O diplomata suíço Tschudi referiu-se igualmente ao Colégio Frise, destacando seu ensino musical. O Instituto Colegial Frise pertencia ao inglês John Henry Frise. Fundado em 1º de julho de 1841, formou boa parte da elite política, profissionais liberais e homens das letras no período do Império. Possuía uma rica biblioteca que impressionou o visitante Burmeister, que deixou registrado que eram ministradas nesse colégio as matérias de português, grego, latim, inglês, francês, alemão, filosofia, retórica, geografia, história geral, história natural, aritmética, álgebra, física, astronomia, cálculo, contabilidade, desenho, música e religião. A biografia do general Arthur Oscar, que participou da ação militar na Guerra de Canudos e estudou no Instituto Colegial Frise, abre uma janela sobre o cotidiano desse estabelecimento de ensino. Arthur tinha 9 anos quando, em 1859, foi estudar na vila de Nova Friburgo. O colégio causou boa impressão à mãe de Arthur por ser vasto, arejado, dispondo de grande pátio para o recreio, imensas salas de aula e dormitórios e um bom refeitório. Arthur frequentou o colégio até o ano de 1863, ao completar 13 anos de idade. Foi graças à biografia do general Oscar que conhecemos algumas particularidades desse colégio. No recreio, jogava-se o jogo do peão, da bola, da amarela, da barra, do cão, do veado e do saute-moton. O castigo da época para as faltas leves consistia em deixar os alunos encostados na parede, privados do recreio, observando os companheiros que brincavam. A aplicação do castigo era denominado de ir para o esteio. Em sua biografia, há o relato de uma de suas travessuras numa aula de latim. Arthur é autorizado a se ausentar da sala por alguns instantes. A sala de aula dava diretamente para o pátio e, vendo o gaiato pastar no recreio um burro, tangeu o animal em direção à sala, que entrou tranquilamente. Os alunos caíram nas mais estrepitosas gargalhadas, soltando fingidos gritos de terror. O professor, encolerizado, ao mesmo tempo em que tentava conter os alunos, ordenava que enxotassem o burro. Arthur teve como castigo assistir o resto da aula de joelhos e alguns alunos em pé sobre um banco. Essa patuscada custou também a Arthur meia dúzia de bolos, afora uns sermões fastidiosos do diretor. Ao colégio de Taltfoz, que Taltfoz passou a chamar de Colégio São Vicente de Paulo. Ele era católico. Então, após a saída de Taltfoz de Friburgo, nós temos a presença, estou aqui deixando alguns colégios de lado que ocorriam, mas que não tinham tanta importância. Surgiu, então, em 1864, o primeiro colégio particular para ensino exclusivamente feminino. Esse colégio era o Colégio Browne. Esse colégio foi fundado, a família Browne é uma família, né, tradicional de Friburgo. O colégio foi fundado por Dona Maria Dulce Browne, que era a mãe do Dr. Alberto Browne, né? Tornou-se célebre, né, como farmacêutico e até como médico. Apesar de farmacêutico, ele clinicava com permissão das autoridades médicas, né? Tal a sabedoria dele. E então esse colégio
recebia também meninas de todo, não só do estado do Rio, como também de outros estados. Então tornou-se famoso. Não foi o único colégio particular exclusivamente feminino, mas foi o mais importante. E a duração desse colégio foi longa. Ele parece que só fechou as portas em 1929. A seguir, nós temos uma série de colégios que se instalaram naquele chateau, no antigo chateau. A começar pelo próprio colégio do Barão de Taltifós. O colégio do Barão de Taltifós já se instalaram lá no chateau. Em 1865, então, surgiu um novo colégio, dessa vez, ainda no chateau, substituindo o colégio Taltifós, chamado de Liceu de Humanidades. Esse colégio foi fundado por um nobre também português, Visconde de Valentim. Então, era o nome desse Visconde, o nome dele era Valentim da Silveira Lopes. O colégio também é muito conceituado, mas há uma coisa interessante. Esse Visconde de São Valentim era pai de uma escritora também que se tornou famosa, Júlia Lopes de Almeida. Então, uma das primeiras jornalistas, uma das primeiras mulheres jornalistas. Portanto, também muito famosa o colégio. E que, infelizmente, fechou as portas cedo, em 1872. Em 1872, ainda no chateau, fundou-se vamos dizer assim, um quarto colégio, esse fundado por um brasileiro, que era o senhor Francisco Leocádio Pinto, e que chamou o seu colégio de Liceu Conde D. Conde D era o genro do Dom Pedro II. Ele esteve visitando esse colégio. O Dom Pedro II ele era uma pessoa também muito culta, gostava muito da cultura, e ele, no Rio de Janeiro, frequentemente ele ia ao Colégio Pedro II assistir às aulas, qualquer que fosse a matéria. E então, ele esteve na escola de Seu Conde D e foi recebido com todas as honras, claro, e depois disso ele solicitou a um dos professores deste colégio que arguísse um ou dois alunos em grego e em latim. E esses alunos se saíram muito bem. Você vê, portanto, a qualidade dos colégios friburguenses. Em 1876, o Leocádio Pinto sentiu-se adoentado, resolveu, então, tratar-se na Europa. Nessa ocasião, então, ele passou o colégio para um ex-padre católico chamado José Luiz de Almeida Martins. Por que ex-padre? É que até então padre Almeida Martins, ele era maçom. E nessa época havia uma rivalidade muito grande entre a maçonaria e a igreja. Então, esse padre Almeida Martins foi suspenso das ordens religiosas pelo bispo do Rio de Janeiro. E, então, ele subiu a serra e aqui substituiu o professor Leocádio Pinto, permanecendo até 1879 apenas. Porque em 1880 ele voltou e reconciliou-se com a Igreja Católica novamente. Estamos agora em 1886. Em 1886, então, os padres jesuítas
fundam no Chateau, o Colégio Anchieta. O Colégio Anchieta, que subsiste até hoje. Esse colégio começou com uma meia dúzia de alunos, no ano de 1886, mas até o final do ano ele já tinha pelo menos uns 30 alunos, também vindos de vários lugares do Brasil. Esse colégio tornou-se afamadíssimo. Até hoje ele é. Até hoje ele é. Então, enquanto ele funcionou no Chateau, enquanto Chateau, até 1902, quando se iniciou então a construção do prédio atual. Então o prédio atual ficou pronto, começou a ser construído em 1902 e em 1906 ele estava terminado. Então, esse colégio tinha coisas espetaculares. Em termos de materiais, ele tinha, por exemplo, dezenas de salas de aulas. Tem dezenas de salas de aulas, muito bem montadas. Um teatro muito bom, e com técnicas modernas de ensino, foi então realmente uma coisa espetacular. E haja visto também centenas de ex-alunos que são hoje ilustres pessoas no Brasil todo. Entre um dos primeiros alunos do colégio, nós podemos falar no Drummond de Andrade, no Dr. Sobral Pinto, que foi um advogado famoso. O outro personagem famoso, do Israel Pinheiro da Silva, que foi um dos fundadores de Brasília e foi o primeiro prefeito de Brasília, e muitas outras pessoas ilustres. O Amaral Peixoto, que foi governador do estado, e muitos outros. Finalmente, em 1893, naquele antigo colégio do Frise, as religiosas da ordem das Doroteias compraram aquele prédio e ali fundaram o Colégio Nossa Senhora das Dores, que também subsiste até os dias de hoje. Também com a mesma fama que o Colégio Anchieta mantém.